Muito bem, amigos do canal. Novamente, como de costume, a gente traz aqui para apresentar para vocês um profissional da área e hoje eu trouxe a Catarina para bater um papo e falar um pouquinho de usina, de cana-de-açúcar, como funciona o processo que ela atua, o que que ela faz lá, né, na usina, as suas dores, as suas vitórias, o que ela estudou, o que ela está estudando ainda e o que ela pode nos trazer de benefícios e aprendizados para os nossos vídeos de hoje. Já vou deixar a palavra com ela. É com você, tá, Catarina? Fica à vontade. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada, André, pelo convite. É, eu gostaria de começar pela parte dos estudos, né, André? Contar um pouquinho de como que eu escolhi a agronomia, né? Como que eu fui chegar em usina, né? Eu comecei a faculdade em 2018, pela Gran Tietê, aqui em Barra Bonita, fiz engenharia agronômica. Ali eu me encantei pelos processos e principalmente pela cultura da cana-de-açúcar, que é daqui da região, né? Muito forte, inclusive. E fui fazendo bastante pesquisa na área, fiz alguns projetos de iniciação científica com a professora Meire, que eu não posso deixar de citar. Ela foi uma das grandes inspirações assim para buscar o estudo e buscar também mais conhecimentos. E assim, na faculdade, no decorrer da faculdade, eu fui fazendo estágio nessa cultura, né? Um dos estágios foi pela empresa Agrocim, que também é em São Manuel, e lá, como eles são fornecedores de cana, né? Eu consegui ter um contato com a usina São Manuel, que hoje é onde eu trabalho. Mas um contato assim bem curto, porque eu ia visitar as fazendas que eles acompanhavam o crescimento da cana, o plantio, a colheita. Eu me encantei pela usina e estava ainda no terceiro, quarto ano ali de faculdade, tinha estágio obrigatório, aquela loucura toda, né? E querendo conhecer de tudo, querendo acompanhar tudo. E nisso eu fiz 3 anos quase ali de estágio. E terminando, surgiu uma vaga na usina São Manuel para fazer estágio. E nisso, graças a Deus, deu certo. Eu consegui tá entrando ali na usina na parte de carregamento, o CTT. E fiquei durante 7 meses ali. Foi uma área de muito aprendizado. E assim, eu fui a primeira mulher do setor fiscal de carregamento. Nunca tinha tido uma mulher antes no setor. E como estagiária, eu fiquei 7 meses e fui efetivada e fiquei como fiscal 1 ano ali. Então, foi a primeira e única mulher até o momento. Eu já estou em outro setor, fui promovida a líder de qualidade agrícola, né? E lá eu trabalhava, trocava turno com homens, tinha essa ligação, né? E lá você aprende muito de logística, aprende muito a cuidar de uma frente de colheita, ver qualidade, ver produção. Então, eu falo, foi um grande aprendizado, assim, o início da minha carreira, né? Porque recém-formada, já entrar numa usina, né? Então, eu tive uma oportunidade, graças a Deus, de muito aprendizado no meu início, né? E assim que eu fiquei durante esse 1 ano no carregamento, surgiu a oportunidade de ser líder de qualidade agrícola. Aí eu fui promovida e fiquei durante 1 ano ali, né, durante 1 ano ali na qualidade, são as inspeções em campo, que a gente avalia quanto uma colhedora perdeu de cana, se houve perda ou não, pisoteio, que é a parte de piloto automático, que hoje a gente vê que está tudo, né, automatizado, buscando melhorias em campo, né? Que é o GPS, a parte de extratores, que vê a parte da limpeza da cana, mineral e vegetal, a parte ali de vazões, né, de produtos químicos, para ver se está jogando o que era para ser jogado ali na cana, o que, que ela necessita, se está sendo feito de acordo com o procedimento e com o planejamento agrícola. Então, a gente acompanha as inspeções em campo e todo o processo ali que é feito, né?
as operações em si, parte de tratos, plantio e colheita, que agora na safra forte é a colheita, né? Então a gente acompanha as frentes de colheita. Faz perda, infestação, que é para ver se tem broca ou não, para ver como que está esse percentual aí de infestação. E recentemente também recebi mais um setor para eu tomar conta, que é a manutenção autônoma e parte de instrução operacional. Manutenção autônoma, a gente busca fazer inspeções em campo, as quais a gente verifica se o operador, né, o colaborador ali, ele tem aquele sentimento de dono, de cuidar desse equipamento. Nisso, o que, que acontece? Ele fazendo aquelas checklists diários de manutenção, a gente evita que tenha problemas, quebras, percas maiores daquele equipamento. Gastos também de combustível, gastos de óleo. Então, a manutenção autônoma, no meu ver, também ela é primordial ali. Tem que ter um acompanhamento direto, né? Então, é um setor muito, muito legal, assim, muito importante, no meu ver, tá? E as instruções que são os acompanhamentos, né, de colaboradores que chegam na empresa, ou também colaboradores que já fazem parte da empresa, que precisam, às vezes, de uma reciclagem, está tudo se atualizando, né? Então, a gente tem os instrutores muito capacitados que auxiliam aí nesse processo de apresentar quais são as operações, o que tem que ser feito, ensinam a partir ali dos primeiros passos, o que tem que ser feito no equipamento, e também o acompanhamento aí, se for preciso, em campo, ou também na parte teórica, né? Então, hoje eu tomo conta da qualidade agrícola, da manutenção autônoma e dos instrutores aí operacionais, André. Essa é a minha carreira. Contando, desde o início são 3 anos aí de usina, graças a Deus, e vamos buscar, né? Ah, que legal, mas é um processo bem diferente, né? Eu mesmo, Sim. mesmo meu pai me apresentando sempre lá, eu ficava bem, né? É algo totalmente diferente, né? Eu vivi a maioria da minha carreira no ramo de baterias automotivas e agora motociclísticas, né? Então a gente quando fala de cana, para mim é pinga, né? Eu, E é interessante, né, falar sobre qualidade, sobre todo e essa parte de logística, né, que você bem comentou, como é importante, né, o Sim, sequenciamento que vocês têm hoje da colheita, a parte, né, como faz o processo de decisão, que área que eu vou colher primeiro, sim. né, que ponto que eu chego, vou colher essa parte aqui que já deu o BRICS, né, acho que ele fala, ele É, comentou a maturação, né? Então, maturação da cana, você chegou lá. aprende desde o início, né? Como que vocês tomam esse tipo de decisão? Se você puder contar um pouquinho para gente, como que funciona isso aí? Então, André, tem os cortes, né? O número de cortes aí da cana e os graus de maturação, açúcar, né? São ideais para estar sendo colhido e para ir para moagem, né? Para a gente fazer os açúcares, né? Então, cada frente de colheita tem uma área destinada, né? Para estar sendo colhida, e com essa questão da maturação. Então, eles, às vezes, você vai falar assim, nossa, que tamanho de fazenda, mas às vezes não é toda ela que vai ser colhida, tá? Então, já é uma estratégia, são fazendas às vezes perto, para fazer mudança perto, para não deixar faltar cana na usina. Então, as frentes elas já têm um planejamento, né? Tem reuniões que fazem de planejamento, de pré-colheita, né? É como o plantio também. Então, ele tem um planejamento, que área que eu vou plantar, que solo que eu vou plantar, que produto que eu preciso. A colheita é da mesma forma. Então, tem que ver a questão da maturação da cana, tem que ver a questão da área, né, de localização. Então, tudo isso daí é uma emaranhado aí que tem que ser observado e acompanhado, né? Quando você faz o mapeamento ali, né, da colheita,
sim. Daí, como você bem citou, né? Já existe, eu estou colhendo e já tenho planejamento de como vai ser E aí eu plantado, né? vou. No Isso. replantio já Se é uma dessa. reforma, se é um- uma outra área que eu vou deixar para muda, né? Uhum. Então tem tudo isso, tem as diferentes idades, diferentes graus de maturação, né? Os cortes, né? A partir do ponto que vocês decidiram aí onde colher, né? Acho que para estrategicamente para logística aí deve-se buscar sempre o local mais próximo, né, da usina para que tenha, né, o menor custo logístico, né? Sim, Acho que é o mais pertinente, né? Nós que estudamos a logística vamos sempre buscar para esse lado, né? Vamos plantar sim, cada vez mais próximo, né? sim, Como também tem aí da região, também tem muito eucalipto, né, por causa da Duratex e tal, então a gente tem também esse viés também para essa outra cultura também. E você comentou, né, dos seus estudos, tudo que te encantou já na engenharia agronômica e tal, sim. e que te levou já para cana de açúcar direto, já, né? Então a barra bonita já te levou direto ali, né? Não Já, teve já. jeito de escapar, né, para outro tipo de cultura já, né? Então acabou levando realmente. E falando de processo, né? Você falando, vamos trazer um pouquinho. Você é uma jovem, né, profissional, e a gente está enfrentando dentro dessa nova geração, Uhum. né, a instabilidade, né, e uma forma de dificilmente os jovens encaram como você está fazendo, né? De seguir carreira, de entender que tem tempo ao tempo, né? Sim, De um processo de crescimento, de maturação profissional também, né? sim, E é um exemplo, né, que a gente traz para o canal também de uma jovem profissional que soube ter o seu entendimento que tempo a tempo, né, foi galgando sim. os degraus e tá a cada ano que passa tendo as promoções, tendo como se diz, agora fugiu o termo, perdão, mas os benefícios, o reconhecimento, agora Isso, veio, o reconhecimento. reconhecimento É, de um esforço, de um comprometimento, né? estudo, né, do comprometimento. Daí foi lá, você comentou sobre os seus estudos aí que você está fazendo na área de pós-graduação também. Daí deixar um pouquinho agora você contar sobre os seus estudos da pós-graduação também, né? Fica à vontade. Então, André, logo que eu finalizei a faculdade, né, e aí deu certo de entrar na usina, como estagiária, o que que eu fui conseguir observar? Que eu ia lidar com pessoas. Então, se eu continuasse com assim, com o intuito de virar uma fiscal, eu teria que ter uma gestão de pessoas, teria que conhecer, saber como lidar e ter assim ideias, formas assim de como que eu ia lidar com aquela situação, com o dia a dia. Então, nada mais interessante do que fazer uma pós voltada nisso, né? Então, o estudo ele me ajudou muito porque o dia a dia ele já te ajuda. Você já aprende muito ali no contato com as pessoas. São diferentes culturas, diferentes idades, porque eu tenho 25 anos e eu lidava com pessoas e passava. Eu não gosto da palavra ordem, né? Mas eu passava ordem para pessoas de 60, 70 anos. Então, você imagina que diferença de cabeça, que diferença de pensamento. Então, eu tinha que saber lidar com essas diferenças, mas que me auxiliaram muito no amadurecimento, André. Tanto o estudo, a parte teórica, quanto a vivência com eles. Porque eu cheguei lá, uma menina, né? Uma menina nova de tudo. Eu comecei lá com 22 anos, eu já assumi de fiscal. Aquilo eu falei, meu Deus, e agora, né? Vai ou racha, né? E conhecendo a turma ali, graças a Deus eu fui muito acolhida, muito apoiada.
tantos gestores meus, né, da época, nossa, me ajudaram muito, me apoiava, vinha conversar, falava, Catarina, o que você precisa? Então, eu tive muito apoio dessa parte na prática, mas também o estudo ali com as matérias que foi desenvolvendo, os professores, né? Tinha psicólogo, tinha parte aí, pedagogo, então você vai conversando e vai trocando ideia, vivência, né? Nada melhor do que ter uma gestão de pessoas, para você saber lidar. E hoje, como líder, é mais ainda, né? Porque você tem que inspirar pessoas, você tem que ser um exemplo. Então, o estudo ele me ajudou muito. Que postura que eu tenho que ter, que ideias que eu tenho que buscar, o que eu tenho que ser melhor para mostrar para essas pessoas que dá para ser melhor, o que eu consigo. Porque o líder ele é um exemplo, né? Então, eu preciso que essas pessoas elas me acompanhem. Então, para eu trazer essas pessoas para perto, eu tenho que ser uma pessoa agradável, uma pessoa que tenha algo assim atraente profissionalmente. Então, eu busco ser melhor todo dia, André. Eu busco melhorar todos os dias, como pessoa e como profissional. Eu erro bastante, né? Mas a gente ali, com esses estudos, cursos, a gente vai vendo que tem possibilidade para melhoria, né? E aí agora já fiz essa pós de gestão de pessoas, eu iniciei a segunda pós, que aí já é voltada à cana-de-açúcar, que é para poder entender um pouquinho mais do processo, porque eu estou no início ainda, né? Por mais que eu faça a qualidade, eu faça a parte de inspeção, eu preciso me inteirar um pouco mais ali sobre os processos, os procedimentos, né? Então, nada melhor do que fazer uma pós voltada nisso também. E na faculdade eu fazia muita pesquisa, aquela iniciação científica da FAPESP, né? Eu fui bolsista durante 2 anos lá. E era um tema totalmente fora, assim, era com cogumelos que eu fazia, só que também eu usava resíduos da cana, e ali que você foi para fazer o substrato, né? E ali que eu fui me inteirando do assunto de cana-de-açúcar também. E a professora também, ela era muito assim, fuçada, né? E ela trabalhava com vários produtos, né? E aí um dos trabalhos que a gente fez também foi com plantio de cana. E o projeto no ano ganhou em primeiro lugar. Então eu falei, opa, surgiu uma ideia aqui, o que eu vou trabalhar, né? E graças a Deus deu certo aí de estar entrando na usina e conhecendo, aprendendo cada dia, né? Muito bem. Ah, bacana. É a evolução constante, a melhoria contínua que você vai encontrar na sua carreira. E aí, meus parabéns pelo, né, Obrigada. essa geração realmente é uma geração que assim é 1 em 10 que acontece o seu exemplo de seguir, perseverar e, e assim, você comentou no começo ali, falando sobre o início de carreira, sobre o exemplo da feminino, né, da mulher. Sim, Mulher na gestão, mulher na operação, mulher lidando com homens, né, dando, como você brincou mais ali, velhos. dando ordem, né, É, isso mesmo. Não, e aí, como você conseguiu lidar bem com isso, né? E Sim, ter êxito com isso é o mais importante. Eu acho que também faz parte da cultura da própria usina, né? sim. Eles têm esse viés, né? Eles são bem acima do. A Uhum, política deles tem muito enraizado isso, muito bem sim, treinada a cultura organizacional que faz com que a diversidade seja ampliada, né? E acho que é com o mais certeza. importante. É você, como uma profissional feminina, mulher, gestora, que já ter oportunidade de crescimento tão jovem, né? É algo louvável. E aí é um ponto positivo para a própria usina e Uhum. também para a sua carreira profissional, que tão jovem já alçou voos rápidos aí. Eu também, graças a Deus, né, ou graças à cobrança do meu, do meu pai, né, desde cedo também já alcei voos É, jovens também, como você, também tive a oportunidade de alçar voos de gerência já com
com 24, 25 anos, e como a gente fala assim, né, será que eu vou dar conta, né? Na época a gente fica com medo, né? Mas hoje a gente passa assim, que bom que passamos nessa fase, encaramos, porque senão a gente ia estar para trás, né? Ia estar lá estagnado na carreira. E assim, Deus nunca dá um fardo maior que a gente possa carregar. Então, se realmente a usina está te proporcionando toda essa segurança e sempre esse reconhecimento, é o que é o mais importante. E eu acho muito importante, assim, um recado que eu, como o hoster aqui do canal, te dou, assim, além de te dar os parabéns por uma jovem, né, alçando voos já, e também a questão da mulher dentro da profissão, né, e a gente tem ainda muito sexismo, né, esse lado machista ainda, né, que mulher não pode ser gestora, e aí mais um exemplo. E às vezes há também aquela relação, né, que a mulher pode ser gestora só no RH, só né, em alguns setores específicos, né? Então é uma relação muito interessante de que você puxou, né, um lado de gestão de um setor extremamente masculinizado, né, e que você está dando conta do recado e é bem sucedida. Então, a gente deixa esse recado aqui no canal hoje, mostrando um exemplo para quem for assistir, quem está vendo, os alunos que estão vendo que, ó, é só batalhar um pouquinho que a coisa vem, né? Se esforçar, né, Catarina? Com certeza. Estudar, se preparar, tudo que a coisa vem, e que tudo é tempo ao tempo, né? A gente, claro que a gente tem dias que a gente vai estar mais motivado, tem dia que vai estar menos, e como você mesmo frisou, nós, como estamos no cargo da gestão, a gente tem que buscar um ambiente motivador, né? Porque quem motiva, a motivação é intrínseca, ela parte da pessoa. O que nós, gestores, podemos fazer é criar um ambiente motivador. E como você bem frisou, ele falou assim, eu vou buscando melhorar, eu vou buscando fazer melhor, eu vou buscando ser cada vez mais. E é isso aí. E deixo agora a palavra final para você, para seus últimos comentários aí, para a gente finalizar o nosso podcast, mini podcast de hoje aí, já agradecendo já, mais uma vez, pelo conhecimento, né, que passado aqui na telinha do RB15 Treinamentos, e agradecendo também pelo seu tempo e disponibilidade, e deixando a palavrinha aí para que você possa finalizar com chave de ouro aí o nosso vídeo de hoje. Eu que agradeço, André, pelo convite, né? E também pelos elogios, pela motivação também, e o reconhecimento, porque é muito bom, além do ambiente de trabalho, ter esse reconhecimento, a família, né? E pessoas também que se inspiram com o que eu faço. Então, porque eu faço com muito amor, eu tenho muito amor pela minha profissão. Eu nunca tive dúvidas da minha escolha. E quando eu escolhi ser agrônoma, quando escolhi não, né? Fui escolhida para ser gestora, eu senti que era realmente o que Deus planejava para mim. Porque hoje eu vejo com o retorno das pessoas com que eu trabalho, que eu estou no lugar certo, que eu tô feliz, porque o retorno, eu falo, os feedbacks diários, né, que fazem a diferença, porque eles mostram para mim que eu estou num caminho certo e a forma com que eu lido com as situações ali também, né? E o crescimento que eu tive, o amadurecimento que eu tive pessoal foi muito grande. Então, eu só tenho a agradecer que hoje é outra Catarina, daquele início ali de faculdade, né? E agradeço também o convite, fico aberta aí para mais conversas. E também sucesso para você também, que Deus abençoe. Obrigada mesmo pelo convite, viu? Obrigado você, Catarina, pelo seu tempo. E o canal agora está aberto, né? Sempre que precisar também, tirar dúvidas sobre gestão, qualquer coisa que você tenha, tá aqui um amigo já, né? Bem feito, Oh, para muito que obrigada. o que precisar da gente aí,
Não conheço muito de cana, não conheço muito, mas conheço de gente, né? De lidar com gente. Então, já essa vida Muito aqui bom. já gerenciei, já. Se for somar todo mundo já que passou por mim, já passou mais de 10 mil pessoas. Então, Senhora. é muita gente Tudo já que que é tipo. eu passei. Então, eu já passei por tudo quanto é tipo. Então, o que precisar, estamos por aqui. Você tem meu contato. E agradecendo mais uma vez pelo seu tempo e disponibilidade. Fica com Deus e até uma próxima. Até uma próxima, André. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau.